Hoje nós vamos fazer esse sabão incrível de cloro, gente. Ótimo para lavar roupa, ótimo para deixar tudo branquinho. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Vamos para a receita. Bom, gente, para a gente começar essa receita, aqui na bacia eu tenho 4 litros de água em temperatura ambiente. Estou colocando 100 gramas de açúcar refinado e 100 gramas de bicarbonato de sódio. Vou misturar muito bem até que eu pare de sentir o açúcar no fundo da nossa bacia, tá? Vou misturar aqui muito bem e já vamos para a próxima etapa. Esse jeito que eu faço o sabão, dessa forma aí de começar pela água, é fácil de fazer, mais fácil do que as outras. Então preste bastante atenção, porque não tem como errar dessa forma, tá? Depois de bem misturado, nós vamos reservar essa bacia já com o nosso preparo nela. Mas como hoje nós estamos fazendo um sabão de cloro para deixar tudo branquinho, até mesmo para limpar calçada, limpar quintal, é maravilhoso. Então, nessa mistura nós vamos já colocar o cloro para já deixar tudo preparado para só vir com o sabão, tá? Para quem viu o outro vídeo, o anterior desse, que eu mostrei como faz cloro e água sanitária, se você não viu, vou deixar aqui no card, aqui em cima, mostrando para você ver esse vídeo. Eu vou usar nesse água sanitária. Por quê? Porque eu quero usar ele para lavar roupa. Assim, para deixar pano de prato branquinho, blusa branca branquinha. Então, vou usar água sanitária para ficar um pouco mais fraco. Vou utilizar 1,5 litro de água sanitária. Mas se caso você só queira para lavar quintal, limpar casa, banheiro, essas coisas, você pode usar cloro mesmo, tá? Porque vai ficar bem forte e vai limpar tudo muito bem. Tô acabando aqui de adicionar esse 1,5 litro de água sanitária. Aí sim, só vou dar uma misturada e vou deixar reservado para a gente fazer nossa misturinha para virar sabão essa água aí. Agora você vai pegar outro recipiente, vai adicionar 200 ml de óleo. Gente, de preferência use o óleo novo, como é pouquinho, vale a pena para não ficar com cheiro, tá? Esse óleo eu esquentei 1 minuto no micro-ondas, então ele tá bem quentinho. Agora eu vou adicionar 200 ml de álcool. Sempre me perguntam, Bernardo, posso usar álcool de posto? Pode. Bernardo, posso usar álcool 90? Pode. Eu estou usando 70. Você só não pode usar álcool abaixo de 70. De 70 para cima você pode usar normalmente que vai dar certo. Após você colocar o álcool, você vai misturar muito bem até que ele fique meio esbranquiçado e você veja que o óleo e o álcool se juntaram, tá? Aí sim você vai para o próximo passo, que é a soda cáustica. Nesse recipiente eu tenho 5 colheres de sopa de soda cáustica diluída em 100 ml de água, tá? Coloquei a soda, misturei e vocês vão ver a reação que começa a dar. Estava esbranquiçado, começou a ficar transparente, ele vai começar a escurecer. Não vou nem cortar o vídeo nessa parte para vocês verem como funciona. Para quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto de fazer o ponto de vela, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Já começou a reação, ó, já tá ficando bem escurinho. Quando criar essa nata em cima da sua mistura, é o ponto de vela. Se você já tem experiência em sabão e sabe fazer com ponto de vela, é esse ponto aí. Se você quiser, você já pode jogar na nossa mistura lá da bacia. Mas como eu ensino, eu prefiro fazer o ponto de traço, que fica mais fácil para quem é leigo em sabão ou quem não quer errar de jeito nenhum. O ponto de traço nada mais é que você ficar misturando até virar uma pasta bem branquinha e seca, tá? Agora não tem mais mistério. Vou ficar só misturando aqui até chegar nesse ponto de pasta, tá? Não vou colocar mais nada, não vou fazer mais nada. Só vou misturar por uns 5, 6 minutos. Bom, gente, já virou a pasta que eu queria. Vocês podem reparar que ela tá mais molenga. Por quê? Porque nessa receita especificamente eu usei o óleo quente e a soda que estava misturada na água também estava quente. Porque quando a soda entra em contato com a água, ela ferve. Então tá uma pasta molenga, mas bem sequinha, não tá brilhosa. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar água fervendo.
Aqui eu tenho 1 litro de água fervendo. Dessa vez, como nossa pasta está bem molenga, eu vou colocar o litro de água de uma vez só, tá? E ela vai dissolver muito fácil, porque já está quente a pasta, só vou colocar água fervendo e ela já vai dissolver. Vocês podem reparar, ó, já vou misturar, ela já vai se desfazendo. Gente, essa receita não tem mistério, não tem como você errar. É muito fácil de fazer. É só você prestar atenção no que você está fazendo, do jeito que eu estou ensinando, que não tem erro, não tem como errar. Não vou nem cortar o vídeo nessa parte para vocês verem como nossa pasta está dissolvendo super rápido nessa água. Uma dúvida, Bernardo, estou misturando, mas tem alguns gruminhos que não sumiram. Não tem problema. Na hora que você for passar para a bacia com água e ele for descansar, esses gruminhos se dissolvem sozinho, tá? Tô misturando aqui, não cortei essa parte do vídeo para vocês verem como ele dissolve super rápido. Ó, só tem agora uns pedacinhos ali em cima que rapidinho vai ser dissolvido. Após isso, o que eu vou fazer? Vou pegar essa nossa mistura, ela tá quente. Vamos passar para a bacia. Muito cuidado, tá, gente? Se você estiver utilizando uma bacia de vidro, tá? Porque ela tá quente. Não vai colocar de uma vez só essa bacia de vidro dentro da água gelada que vai estourar, tá? Espera esfriar um pouco para você até reaproveitar e lavar ela no próprio sabão para aproveitar qualquer resíduo que ficou nela, beleza? Atenção também, qualquer sabão que nós fazemos de soda, ela sobe um cheiro de soda cáustica. Então, use máscara, use luva, para vocês não se contaminarem e nem ficarem passando mal, tá bom, gente? Muito cuidado a manusear a soda cáustica, sempre falo isso para vocês. E outra coisa, qualquer sabão feito com soda cáustica, você tem que esperar no mínimo 20 dias para usar. Você pode usar ela como detergente de luva? Pode. Porque eu não recomendo de você usar antes dos 20 dias sem luva, porque vai ressecar sua mão, mas vai dar para usar de luva. Para roupa, espera os 20 dias, porque ele fica muito forte. Depois dos 20 dias você pode usar para lavar roupa, que não vai estragar suas roupas. Vai deixar tudo branquinho, até a roupa mais encardida que você tem, aquele branco que já saiu do branco, ou aquela toalha branca que já tá meio escurinha. Se você colocar esse sabão e lavar com ele, gente, fica branco, 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 branco. Pode fazer, que eu recomendo, gente. Já despejei a minha mistura aqui na bacia e olha, gente, já virou sabão. Agora o que eu vou fazer? Minha bacia já deu uma esfriada ali. Vou lavar ela dentro dessa bacia para reaproveitar o que ficou de sabão dentro dela, tá? Façam sempre isso para não desperdiçar produto à toa. Feito isso, eu vou misturar. Vocês podem ver que por cima, boiando, tem vários gruminhos aí, mas eles vão sumir conforme for descansar, tá? Não se preocupem com essa parte. Vou dar uma misturada, vou deixar ele descansar por no mínimo umas 3 horas e volto para mostrar para vocês o resultado e fazer o teste do sabão, tá? Que vocês sempre me pedem. Após exatamente 3 horas, olha como ficou, gente. Perfeito, sem nenhum defeito. Lindo, lindo, lindo. Podem fazer aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse sabão. Até mesmo dá para vender, tá, gente? Vocês podem fazer para vender, porque 200 ml de óleo rendeu isso tudo de sabão. Foram 4 litros de água, 200 ml de óleo, mais 1,5 litro de água sanitária e mais 1 litro de água. Isso tudo dá 6 litros e 700 ml de sabão, tá? Se você quiser ele mais ralinho, dá até para chegar a 7 litros. Agora vamos fazer o teste do sabão para ver como ficou. Vocês podem ver que não tem nada nessa água, tá? Não tem nada, só coloquei um pouquinho de água só para mostrar para vocês. Vou pegar uma colher desse sabão, vou até dar uma lavada nessa colher aqui e vou bater. Olha como faz espuma, gente. Não tem comparação, muito bom. Não perde nada
para sabão de mercado. Fica até bem melhor, porque um sabão desse tu não vai encontrar em lugar nenhum. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário me dizendo o que você achou, ou se você fizer, também deixa aqui embaixo como ficou, que eu vou adorar saber. Dúvidas, sugestões, qualquer coisa, até um oi, gente, pode colocar aqui nos comentários, que isso ajuda muito o canal a ser entregue para novas pessoas, tá? Curta também, que ajuda, tá, gente? Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!